Temos movimentação aqui. O deputado Marcelo Ramos já está com a gente, ele que é do PR e acompanha diretamente essa situação aí na Câmara, né, deputado? Tudo bem com o senhor? Bem-vindo novamente. Expectativas para amanhã, deputado? Olá, tudo bem? Eu não participei da reunião de líderes, então, sinceramente, não sei se a reunião já está marcada mesmo. Já está marcada. Amanhã. Está confirmada, teve uma nota enviada pela assessoria de imprensa do próprio presidente Arthur Lira. Amanhã, às 17 horas, sessão deliberativa para tratar justamente da apreciação dessa medida cautelar do STF contra o deputado Daniel Silveira. Saiu da reunião de líderes, mas a gente entende até porque o senhor tem outras funções aí no âmbito da Câmara dos Deputados, né, deputado? Mas a gente queria falar um pouquinho mais sobre esse contexto, assim. A quantas anda o termômetro na avaliação do senhor em relação a esse caso do deputado Daniel Silveira, hein? Olha, primeiro eu quero dizer que é muito difícil você dar racionalidade e conseguir separar as coisas num debate tão contaminado como esse. Ninguém tem dúvida, e é quase que unânime dentro da Câmara, o repúdio às declarações do deputado Daniel e o entendimento de que as declarações dele configuram crimes, e crimes graves. Não só crimes contra a honra dos ministros do Supremo, mas crime contra a própria organização da democracia brasileira, o Estado republicano, a independência entre os poderes. No entanto, o fato dele ter cometido um crime não autoriza que ele seja punido fora dos limites da lei. E aí é o debate que se impõe, um debate técnico, se há flagrante e se o crime é inafiançável. Eu já fiz algumas manifestações sobre isso e agora a gente traz um outro elemento, que é o elemento inusitado e sem precedentes no direito brasileiro da prisão em flagrante após a audiência de custódia. Isso nunca aconteceu, pelo menos que eu tenha notícia e que algum advogado criminalista que eu conheça tenha notícia. Mas, de qualquer forma, eu acho que a Câmara tem que enfrentar esse debate, primeiro com a certeza e com a convicção de que o deputado deve ser duramente punido, porque os crimes cometidos por ele são muito graves. E segundo, porque nós temos que tomar cuidado para que essa punição não abra um precedente que coloque em risco as prerrogativas constitucionais dos deputados e deputadas. Deputado, hoje, boa tarde para o senhor, boa noite. Hoje a tendência na Câmara dos Deputados é o que em relação ao futuro do Daniel Silveira, em relação ao que o senhor tem conversado com seus pares e colegas na casa? A Câmara deve votar pela soltura dele ou a manutenção dele na prisão e mais o processo interno? Eu não tenho sensação de tendência porque não estou em Brasília, não participei da reunião de líderes e também na minha condição de primeiro vice-presidente hoje nem é prudente que eu fique fazendo esse tipo de avaliação. Vamos esperar amanhã, que é o dia da votação, e qual será a convicção do conjunto dos deputados. Bom, deixa eu chamar para essa nossa conversa a Clarissa Oliveira, nossa repórter que acompanha a política bem de pertinho. Clarissa, tudo bem com você? Olá, boa tarde, pessoal. Como vão todos? Tudo bem. Tudo certo, Clarissa. Já manda a sua pergunta para o deputado, então. Boa tarde, deputado. Conversando com ministros do Supremo Tribunal Federal em reservado, a gente ouve com muita frequência da parte deles que essa esticada de corda que vem ocorrendo nos últimos tempos tem a ver com uma omissão que eles enxergam no Legislativo e no Executivo. A gente não pode deixar de negar que a gente observa um andamento quase zero de processos no Conselho de Ética da Câmara. Isso já era lento antes da pandemia, simplesmente desapareceu desde o surgimento da pandemia do coronavírus por causa da paralisação dos trabalhos, e a gente sabe que a fila lá é longa, envolve até mesmo o filho do presidente Jair Bolsonaro, e nada disso anda. O senhor acha que essa tensão aí com o Supremo Tribunal Federal, entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, tem a ver com essa paralisia que o Legislativo demonstra? Olha, primeiro eu acho que isso não é dessa legislatura, isso é um processo antigo que já vem degradando as relações. Eu hoje li um texto que para mim foi muito simbólico. A imunidade parlamentar, ela é um instrumento da democracia. Ela não é um instrumento de escudo para que alguém conflite ou coloque em xeque a democracia. Não é
e não pode ser. O que acontece? Já há tempos nós temos o plenário da Câmara dos Deputados sendo utilizado para defender a ditadura militar, para defender a AI-5, para defender o torturador Ustra. Isso não é dessa legislatura, isso já acontece há muito tempo. E, infelizmente, até agora nós precisamos reconhecer que não demos uma resposta efetiva para isso. A Casa da Democracia não pode ser a tribuna para os defensores da ditadura. Há limite no exercício da liberdade parlamentar. Diante disso, é preciso primeiro reconhecer que o deputado Daniel da Silveira só se permitiu tomar esse tipo de atitude porque outras medidas drásticas não foram tomadas contra quem tomou a mesma atitude no passado. Mas nós precisamos dar um desconto em relação à Comissão de Ética. A Comissão de Ética, desde abril do ano passado, não reúne, não é porque não quer. Não reúne porque está proibida de reunir por uma resolução aprovada pela Casa, que eu passei o final do ano inteiro todo lutando para que fosse revogada, até para retomar a comissão da PEC da segunda instância, e não consegui. E nós, na primeira sessão dessa nova legislatura, dessa nova direção da mesa diretora, aprovamos a retomada do trabalho. Ontem publicamos o ato da mesa regulamentador para reinstalar as comissões, representamos contra o deputado Daniel Silveira no Conselho de Ética, estamos trabalhando para que essa representação seja pensada a outra, que já está bastante adiantada, para que ela não comece do zero e dê uma resposta célere, na certeza de que você tem parcial razão, no sentido de que tudo isso acontece porque não foi dada a resposta efetiva no momento correto. Deputado, há uma preocupação na casa... Diga lá, Clarice, quer complementar? Não, pode ir lá. Deputado, o que eu gostaria de levantar com o senhor é que, quando o senhor diz que isso é uma questão da legislatura anterior, onde havia ali uma decisão de não liberar novamente os trabalhos, a gente sabe que isso aconteceu por um motivo, porque havia uma articulação política que levou a isso. E agora, quando se destrava os trabalhos do Conselho de Ética, o que a gente ouve nos bastidores dos líderes é que o objetivo não é lidar com o caso Daniel Silveira, é evitar que se crie um precedente para que outros parlamentares que são alvos de investigação possam correr o risco de ser presos. Ou seja, seria uma forma de os parlamentares se protegerem, aqueles justamente que estão sob investigação. Não, primeiro, Clarice, eu posso dizer isso com muita tranquilidade, porque tenho 10 anos de vida pública e não respondo nenhum processo na minha vida. Absolutamente nenhum. Agora, o que nós temos que refletir é se a gravidade do crime autoriza que a punição a ele se dê fora dos limites da lei. Esse é um grande debate. O debate que se dá desde a Lava Jato. Qual era a lógica da Lava Jato? A gravidade do crime não importa a lei. Tem que pegar quem cometeu o crime. E aí você pune fora dos limites da lei. O debate que se dá não é de proteger ninguém. O debate que se dá é se um deputado ou um cidadão qualquer pode ser punido fora dos limites da lei. Deixa eu lhe dar um exemplo que não tem a ver com deputado, tem a ver com cidadão comum. O Supremo Tribunal Federal considerou que postagem no YouTube caracteriza crime permanente. Isso significa que um vídeo seu postado no YouTube há 8 anos atrás, que possa porventura ser agressivo a alguém, esse alguém hoje pode lhe dar um flagrante no meio da rua porque o crime é permanente. Então o que nós temos que debater são essas coisas, porque essas coisas têm efeitos futuros. Essas coisas atingem novas pessoas. Veja só, hoje o Supremo decidiu que mesmo após a audiência de custódia, pode ser mantida a prisão em flagrante. Ele decidiu isso para um deputado, mas isso tem efeito para milhares de pessoas que podem ser presas e que mesmo após a audiência de custódia, poderão continuar sendo presas em flagrante. Então, o que nós precisamos discutir é os efeitos disso e não a lógica de proteger ninguém. Até porque eu considero que a atitude do deputado Daniel é uma atitude criminosa que deve ser dura e exemplarmente punida. Então,
Não dá para misturar as coisas, é que a gente fica querendo misturar o crime cometido por ele com a forma de punição. São coisas diferentes. Ele cometeu um crime, ele tem que ser punido nos limites da lei. É isso. Deputado, mas não se misturando as coisas. Se fosse, quantas vezes o plenário da Câmara avaliou determinações de afastamento? A última vez que teve isso, lá em fevereiro de 2020, por exemplo, a decisão do Supremo Tribunal Federal acabou sendo derrubada, no caso de um deputado da Paraíba, se eu não me engano. O senhor pode até lembrar a gente, o senhor que estava lá nesse momento na Câmara. Exatamente. Quantas vezes? Vamos tirar um pouquinho essa roupagem do caso em si. Na avaliação do senhor, o que está acontecendo hoje, e só agora o Conselho de Ética vai ser instalado depois de tanto tempo, desperta um sentimento de corpo na casa? Porque esse corporativismo é algo que a gente ouve tanto falar do legislativo, dessa proteção, essa blindagem que é necessária, porque a qualquer momento outros deputados que estão ali podem ser o próximo a estar nessa mesma situação do Daniel Silveira. Vamos ressalvar um pouquinho esses debates, que a gente sabe que são debates muito importantes. Se teve flagrante, se não teve. Agora, a decisão que saiu da audiência de custódia, enfim. Mas ressalvado isso, quando a gente pensa no sentimento, no termômetro que temos hoje na casa, o corporativismo está falando mais alto na avaliação do senhor? Olha lá, sua pergunta é muito pertinente e me permite fazer uma reflexão. Quantas pessoas já falaram o que o deputado Daniel Silveira falou dos ministros do Supremo e do Supremo, dos deputados e da Câmara dos Deputados? Mas o Supremo nunca prendeu ninguém por isso, por 11-0. Nunca. Então, a atitude do Supremo, ela é legitimamente, e vejam, eu estou elogiando a atitude do Supremo. Uhum. A atitude do Supremo é legitimamente corporativa. E é essencialmente corporativa. É essencialmente corporativa porque ele nunca prendeu ninguém que cometeu os mesmos crimes que o deputado Daniel cometeu contra um deputado ou contra a Câmara dos Deputados. Ou não tem vídeo na internet de gente chamando o deputado de ladrão, de bandido, que quer deputado morto e que quer o Congresso fechado? Tem ou não tem? Se tem, se a decisão do Supremo não for a corporativa, teria que ter prendido antes também esses. Então, é natural que a decisão do Supremo seja corporativa e o Supremo fez o certo. Reagiu duramente contra um atentado não ao Supremo, mas ao Estado Democrático de Direito. Agora, essas reflexões não podem permitir que você invada a prerrogativa do deputado. A decisão tem que estar pautada na Constituição. Não são os deputados que dizem que só pode prender deputado em flagrante de crime inafiançável. Quem diz isso é a Constituição Federal. Vamos pegar o exemplo que você citou do deputado Wilson Santiago, que eu fui o relator. Uhum. A discussão não era o crime que ele cometeu. A discussão era se um ministro do Supremo, em decisão monocrática, pode suspender o mandato de um parlamentar sem prazo depois da denúncia oferecida. É óbvio que não. Então a discussão não é do crime, são coisas separadas. O deputado Daniel tem que ser punido duramente, até como forma de exemplo. Agora, confundir isso com o sentimento de autoproteção da casa, na minha opinião, é um equívoco que eu não concordo. Deputado Marcelo Ramos, com a retomada das atividades do Conselho de Ética, a gente vai poder, ou a gente poderá acompanhar a retomada de processos, outros processos no colegiado, em especial da deputada Flor de Lis? Acredito que sim. Eu acho que essas coisas elas acabam despertando o dever que a Câmara tem de não tergiversar, de não vacilar quando um deputado comete um desvio de conduta. Repito, as prerrogativas dos deputados existem para proteger a democracia e o decoro parlamentar, e não para ser escudo de quem ataca a democracia e de quem fere o decoro parlamentar. Então, eu sou contra passar a mão na cabeça de qualquer pessoa, como também sou contra punir qualquer pessoa, deputado ou não, fora dos limites do que determina a lei. Deputado,
Quando saiu tudo isso e imediatamente veio essa correlação da necessidade de uma decisão da Câmara dos Deputados, a gente sempre costuma levantar, né, as dúvidas sobre o rito, né? Queria que o senhor confirmasse para a gente como é que vai ser a sessão de amanhã, se já existe essa interpretação pacificada de que vai ser uma votação aberta, que todo mundo vai saber como cada parlamentar vai votar e também por 257 votos ali, no caso do deputado Daniel Silveira. Olha, naquele episódio do deputado Wilson Santiago, nós votamos 2 precedentes. O primeiro é do voto aberto. Então, me parece que, como naquele o voto foi aberto, nesse aberto será a votação. E o segundo precedente foi que, como preliminar naquele julgamento, nós decidimos que precisa de 257 votos para derrubar o parecer do relator. Portanto, se o parecer do relator for para manter a prisão, 257 votos para soltar. Se o parecer do relator for para revogar a prisão, 257 votos para manter preso. Qual será seu voto, deputado? Então, meu voto eu vou manifestar amanhã. Certo, tá certo. Deputado Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara, conversou conosco ao vivo aqui nos Bastidores do Poder. Deputado, muito obrigado mais uma vez pela atenção aqui conosco na Rádio Bandeirantes, no Bastidores do Poder. Bom trabalho para o senhor, boa sorte amanhã, porque trabalho não vai faltar. Até uma próxima, deputado. Obrigado aí pela oportunidade de um diálogo fraterno e democrático. Obrigado. Obrigada, até uma próxima. Clarice.